Sejam muito bem-vindos ao lado oculto do Prog Metal, aqui é Adam Guzmão. Hoje eu vou apresentar para vocês uma banda que vem de lá da Suécia, uma banda que, na minha opinião, não é exatamente uma banda de Prog Metal, mas sim uma banda de rock progressivo com elementos do metal. Eu estou falando da banda ACT. Esses caras, na minha opinião, têm uma versatilidade incrível, com diversas influências musicais, então vale a pena pra caramba conhecer o som deles. Então pega essa dica aí, curte e compartilha. Segue nas redes sociais e também não esquece, Syncope Metal, o canal onde o tempo é quebrado, a música é ousada e o mainstream é só opção. Summer's gone and I can't recall that I saw shining sun in the sky. Then the winter comes, I am occupied by this for my child. When I'm done it is gone. A banda começou em 1994 em uma escola de música na cidade de Malmö, na Suécia, com o guitarrista Ulla Andersson, o baterista Thomas Erlingsson e o vocalista Jens Appelgren. Esses caras já tinham a ideia de criar uma banda e eles estavam em busca também de um novo integrante. E o vocalista já tinha um nome em mente porque ele tinha visto uma fita com várias demos, com composições muito interessantes, muito criativas, que era de um cara chamado Jerry Selling. Esse cara é um tecladista que tocava numa banda com o irmão mais velho dele, e eles foram num show dessa banda do Jerry, e no final do show eles chamaram o Jerry para entrar na banda. O Jerry ficou um pouco com o pé atrás, porque os caras eram mais novos que ele, e ele achou que os caras não iam dar conta do recado, na verdade. Mas o Jerry logo mudou de ideia quando ele, em um ensaio, viu os caras tocando aquelas composições dele da fita, que tinham várias demos, e ele viu que os caras realmente tinham um nível de qualidade musical acima da média, principalmente o guitarrista Ulla Andersson. Eu também concordo com isso. O Ulla, para mim, é um dos melhores guitarristas do progressivo, com certeza, da atualidade. E aí a banda, na verdade, nessa época ainda não se chamava ACT, e sim Fairyland. Em 1995, sai o vocalista Jens Appelgren e o Jerry foi logo atrás de um vocalista que conseguisse alcançar os tons altos que ele precisava para as composições dele, e eles acharam um cara chamado Herman Seinling. E foi certeiro porque o Herman realmente deu conta do recado, e também entrou na banda um amigo de infância do Ulla, o guitarrista, que é o Peter Asp. O Peter, ele era baterista, na verdade, e ele queria entrar na banda de qualquer jeito e falava direto com o Ulla, e o Ulla falava pra ele: cara, mas a gente já tem baterista, não tem como você entrar. Aí ele falou: não tem problema. Ele foi lá, vendeu a bateria dele e aprendeu a tocar baixo. E o cara toca pra caramba. Também, né, só com gente fera em volta dele, você vê que o cara, a cada disco, só melhora musicalmente. E realmente ele é um cara perfeccionista pra caramba também. Que eu vi o próprio Jerry falando do nível de perfeccionismo que o Peter tem para composição, para gravação, na hora da gravação dos discos. Então é legal pra caramba a persistência do cara, né? A questão em relação a ter trocado o nome da banda de Fairyland para ACT é no mínimo curiosa, porque eu vi fontes que diz que um dia o Jerry estava dirigindo o carro dele e dentro do carro ele teve uma revelação que ele acabou trocando o nome da banda para ACT. É bem estranho, né? Mas eu vi um vídeo deles explicando o nome da banda e na verdade não ajudou muito não, porque continuou ainda bem mais misteriosa a resposta. One thing I've always been curious about your band, it's written out A period C period T with no period. What's the reason for that? For us, it's always been ACT.
We hear a lot of people who hasn't heard us say the name, they say ACT. Mm-hmm. But for us, it's always been ACT. Yeah, I can't say much about what it means. We have kept it secret now for so long, so we're gonna keep it a secret. Okay, it's a secret until the rest of our lives. I do like that you call your fans actors. That's pretty nice. I like that. Yeah. A base criativa do ACT com certeza vem mais de dois caras, que é o Jerry, que é um baita compositor, um tecladista acima da média, que consegue criar melodias muito cativantes, muito interessantes, e também vem de um cara que também é acima da média também como guitarrista, que é o Ola. Eu não sou contra virtuosismo e tal, mas o Ola ele consegue, sem precisar de tanto virtuosismo, criar riffs inteligentíssimos, solos também. Então é um cara realmente que consegue se encaixar perfeitamente com o Jerry nessa base criativa da banda. O vocal do Herman, no início, eu vou ser bem sincero, ele me deu uma estranhadazinha assim, só que depois de um tempo eu já acostumei com a voz dele. Me lembra muito o Geddy Lee cantando também, me lembra outros vocalistas, mas o Geddy Lee é um dos que me lembra mais. Muita gente não gosta do ACT por conta do vocal dele, assim como tem gente que não gosta do Rush direito porque não gosta do vocal do Geddy Lee. Eu gosto dos dois, então não tenho esse problema. Só que a diferença é que o Herman, ele consegue alcançar umas notas que realmente é bastante alta. Tem até um vídeo que ele comenta sobre isso aí, que o Jerry fica cria umas composições e o Herman fica louco por conta disso. And I remember he was when he was singing, and we said, cut, and he went like, oh Jerry, I'm gonna fucking kill you, man. It was pretty up and down and long. Melodies without giving any time to breathe and everything, and the chorus is very high pitched. You can't write those high pitched notes all the time. You gotta put it down. You gotta change the melody and all that. I think. Por ter um som muito pra cima e muito alegre, o ACT começou a cair na graça do público ali, nas apresentações ao vivo, que eram bem cativantes, e eles participaram de uma competição chamada Music Direct em 2 edições, e nas 2 edições eles foram finalistas, e apesar deles não terem ganhado nenhuma das 2 edições, na última edição teve um burburinho ali da imprensa e dos fãs, que meio que estavam querendo dizer que o júri não estava certo não, que quem merecia ganhar era o ACT. Pra você ver que a galera realmente gostava bastante da banda ali. E eles nem tinham lançado o primeiro disco ainda, né? As influências do ACT é bastante diversificada, na minha opinião, bastante abrangente. Eles têm influência de bandas como 10cc, Saga, Jellyfish, City Boy, Electric Light Orchestra, Rush, Supertramp, Kansas, Genesis, ABBA, tem influência do Yes, Queen, Dream Theater. Então, velho, é um prato cheio, é muita influência diferente e isso que é legal no som dos caras. Por isso que eu falo, não é uma banda de prog metal só. Os caras realmente eles conseguem abrir um leque gigantesco assim para te mostrar o quanto de diversidade musical que os caras têm, né? I'm not sure if this is my soul that will see. Em 1999 eles gravam um disco de estreia chamado Today's Report, gravado na Underground Studios, que pra mim nem parece um disco de estreia, porque os caras já chegaram com o pé na porta com tamanha qualidade musical,
complexidade também musical acima da média. Você consegue ouvir o Dream Theater em algumas partes, o Queen em outras, o Ten-cc. Então é uma riqueza absurda musical que tem esse disco. Então para mim é uma baita estreia, com certeza vale a pena escutar mesmo. Welcome to the abandoned world where the people never say a word, they just close their eyes. E fica aqui algumas dicas de umas músicas que eu gosto bastante desse disco. Na verdade é difícil escolher porque é um disco muito bom, então eu gosto de várias. Mas vai aqui a The Wandering e What's With The Mother Nature. E também tem uma música bem curiosa que se chama Personalities, que é a última música do disco, que ela é dividida em 7 partes. Na verdade é um disco conceitual, de uma forma bem humorada, explicando ali a relação entre as pessoas no cotidiano e tal, e sobre a vida em si também. Então essa música meio que se aprofunda bastante nesse conceito do álbum, então vale a pena pra caramba, escuta aí. Guaranteed to blow your mind away. So look into his eyes, he is the Lord of Lies. Just one look, you can tell he's a fool. E em 2001 eles lançam o segundo disco, Imaginary Friends, que também foi gravado na Underground Studios. E nesse álbum o Jerry fala que eles queriam fazer um som muito mais pop, só que o resultado final é que saiu um disco muito mais progressivo do que o Today's Report. Então o próprio Ulla fala também e os outros integrantes falam que estava bem complicado para tirar algumas músicas, que era bem complexo realmente o álbum. E vale a pena pra caramba, os caras realmente eles se superaram assim, tecnicamente falando também. E o Thomas Erlandson resolveu sair da banda, infelizmente, porque eu realmente acho ele um baita baterista. Pelo menos entrou um xará dele que também é um baita baterista, que é o Thomas Lejon. Esse cara também tocou numa banda de prog metal de lá da Suécia, chamada Andromeda, que é muito boa também e futuramente vai estar aqui no canal, com certeza. E tem uma música nesse disco que tem uma história interessante, que o Act tinha uma turnê escandinava, junto com a banda de rock progressivo, a banda Saga, e essa turnê acabou não acontecendo, e aí os caras fizeram essa música de forma de desabafo mesmo, mas de uma forma bem humorada, então vale a pena pra caramba escutar, saca aí. E o disco tem uma temática bem parecida com o disco anterior, por ser um disco também conceitual. Os caras têm aquela sacada de pegar a última faixa e dividir em 8 partes dessa vez, e o nome da faixa é Relationships. E o conceito da música Relationships já tá bem na cara, fala sobre os relacionamentos das pessoas, então com aquela pintadazinha do Act de muito bom humor, né? Em 2003 eles lançam o terceiro disco, Last Epic, que pra mim é um dos melhores discos da discografia dos caras. Na verdade não só pra mim, como pra quase todos os fãs do Act. E o Last Epic é um disco conceitual também, que fala sobre um prédio e as pessoas que vivem nele. O prédio, na verdade, é como se fosse um personagem e ele tem uma simbologia como se fosse o planeta Terra,
que questiona as pessoas ali, o porquê que elas se odeiam, o porquê que elas agem de certa forma uma com as outras. E eles dizem que se inspiraram nos próprios vizinhos estranhos que eles tinham ali onde eles viviam, na Suécia, né? Então é interessante pra caramba, escuta o disco aí que é legal pra caramba. Standing here tall, in all your grace, you emanate hope to me. You make me want to live. You give me strength to want to give. I know you feel my love. I can see it in your... Esse daqui é um disco que é difícil escolher qual música melhor para apresentar, mas eu vou tentar falar aqui as que eu acho que não deve deixar de escutar de forma nenhuma, que é a Wailings from a Building, a Tone by a Phrase e a Dance of Mr. Gumbel. Você escutando essas três aí, com certeza você vai querer escutar o resto do disco todo, porque é bom pra caramba, então pega essa ideia aí. Myself, I'm here alone in tears. Now days and weeks gone by, still it feels the same. I wonder what made it go wrong. Everything's so different now, even what it tastes so strange. I close my eyes, it hurts so much to see. You came and gave me love. E o sucesso do Last Epic foi tão grande que os caras conseguiram fazer uma turnê extensa ao lado, finalmente, da banda Saga, que eles tinham perdido a turnê lá atrás, que eles acabaram fazendo aquela música lá de consolo. Então, finalmente, os caras conseguiram entrar na cena do prog metal de uma vez por todas. Depois de 3 anos do último disco, finalmente eles lançam em 2006 o disco Silence. Eu comecei escutando o Act por ele, está ali pra mim pau a pau com o Last Epic, mas tem gente que vai escutar isso daí e achar que é um sacrilégio eu falar isso, porque tem alguns fãs que acham que esse disco é muito comercial, que eles desvirtuaram da ideia do que é o Act de verdade. Eu vi entrevista da própria banda falando exatamente a mesma coisa, que eles saíram um pouco do foco que era o Act antes, né? Então eles disseram que eles escutaram muita gente falando que eles tinham que ser um pouco mais comercial e tal. Eu acho que deve ter tido uma pressão por ter entrado também na Inside Out, que é uma gravadora grande, né? Então a visibilidade é muito maior. Então os caras devem ter aceitado essa proposta aí de vamos fazer um negócio um pouco mais comercial, mas eu particularmente eu acho um descasso, tem músicas perfeitas, na minha opinião, não atrapalha em nada na discografia dos caras. E muito pelo contrário, tem músicas aí que eu amo realmente, que às vezes eu escuto muito mais o Silence do que os outros discos da discografia, pra ser bem sincero aqui. Uma das coisas que me chama bastante atenção em relação ao disco Silence é o trabalho de bateria do Thomas Legend. Eu acho muito criativa e realmente assim, uma das baterias que eu sempre me lembro, assim, baterista bom, disco com bateria legal, eu vou me lembrar desse disco sempre. O disco Silence não é exatamente um disco conceitual, eu digo não exatamente porque a última música, sim, ela é uma parte conceitual do disco e ela se chama Consequences The Long One. Ela é dividida em 9 partes, assim como é o primeiro e o segundo disco que eles pegam a última música e dividem em partes, eles repetem essa ideia aqui. Já as outras músicas do disco, ele tem temas diversos e vale a pena pra caramba escutar.
O conceito da música Consequências já está bem na cara pelo nome da música, que é sobre as escolhas na vida. Dependendo da ação que for tomada, vai ter que enfrentar a consequência dessa ação, seja ela boa ou ruim. Então os personagens dessa história decidem tomar uma atitude em relação à vida, uma escolha, e eles vão ter que enfrentar essa consequência. The consequences you will face. The consequences you will face. E uma música aqui que eu posso indicar, que é bem a cara do Rush, é a Useless Argument. Escuta aí. Now tell me, have you ever heard a more pathetic kind of man? All of this self-pity, moaning, self-despising, I can't stand. E não posso esquecer da música Joana, que tem o Jerry cantando. Pois é, o tecladista cantando, mandando bem pra caramba no vocal. Escuta aí. Joanna looked at me and smiled. I dreamt about a child. She was turning 28 with a longing so hard she couldn't wait. Depois de um longo período, os caras lançam em 2014 o quinto álbum Circus Pandemonium. Para a alegria dos fãs que não gostaram do Silence, os caras voltam às raízes do que era o Act ali no início. Shit! Circus Pandemonium é um disco conceitual que fala de personagens de um circo que são tratados de forma desumana pelo gerente ganancioso do circo. Tem um personagem que é um palhaço que é alcoólatra, tem um monstro que é muito mais humano do que aparenta ser. Então tem personagens muito ricos nessa história que vale a pena conhecer, com certeza. Para mim é o disco mais sombrio da discografia do Act. E também é o disco mais maduro dos caras. E músicas que eu posso indicar aqui é a Manager's Wish. You can run, but I will find you. That you saw me, her eyes look my way. Words cannot even explain. E tem essa música também que eu não posso esquecer, que é a Lady in White. Escuta aí, porque é bom pra caramba esse som. Lembrando aqui que o início da carreira, os caras sempre foram muito elogiados nas apresentações ao vivo por serem muito cativantes, participaram de competições, foram finalistas, então nada mais justo do que lançar em 2016 esse registro aqui ao vivo, Trifles and Pandemonium, que é muito bom, vale muito a pena. Quem gosta de Act tem que ter esse DVD, você vê a performance dos caras, é muito boa. O Herman tá daquele jeito, brincalhão no palco, o Ula, os caras tudo tocando pra caramba, então um registro à altura de uma banda como Act. Em 2018, o Act começa a ter uma abordagem diferente e começam a lançar EPs em vez de discos completos. Eles começam a acreditar que dessa forma eles conseguem entregar um material muito mais rápido para o público e ao mesmo tempo eles têm uma liberdade criativa muito maior também. A ideia deles é fazer 4 discos, 4 EPs,
que tem um ciclo, na verdade, um conceito. Hi, well, how are you? Nice to see you here once again. Em 2019 eles lançam o EP Rebirth. Então essa daqui é a primeira parte desse ciclo aí, dessa história, desse conceito que eles querem contar aí, que é o renascimento. Em 2021 eles lançam o EP Heatwave. Basicamente fala sobre a luta de um homem e sua família que acaba no rompimento do seu casamento. E eles tocam também no assunto do aquecimento global. Com certeza se inspiraram ali no que aconteceu na Suécia em 2018, que teve os incêndios lá, né? E agora em 2023 eles lançam o EP Fallen. Fallen faz parte desse ciclo de 4 EPs, essa é a terceira parte, e fala sobre um meteoro que está para cair na Terra. Assim como os dinossauros que foram extintos, chegou a vez da raça humana a ser extinta, e ele expõe essa natureza humana, como cada um responde a uma ameaça em iminência. E é interessante pra caramba, porque cada um tem uma forma de enxergar essa ameaça de uma forma diferente, de como agir. E eles fazem isso, como sempre, de uma forma muito bem humorada, como o Act sempre soube fazer. E tem um detalhe que é interessante, que o Jerry fala que o início ali do disco tem um som ali, e aquele som é o som real do meteoro. You were rusting from the rain. You were swearing and walked past me. All that mud, you looked insane. Made me wonder, is this something it's gonna be? Maybe we should celebrate, embrace the time that's left. Maybe we should give up hope, enjoy before we rest. E tem uma música aqui em especial que é a The Girl Without a Past, que é a Garota Sem Passado, que ela é ligada diretamente ao primeiro disco, que é a música Personalities. Em uma das partes lá é a Emily, Mrs. Amnesia, que é a mesma personagem, e aqui no Fallen explica que ela perdeu a memória, o passado dela todo, mas ela tem um poder de enxergar o futuro, e ela enxerga essa ameaça em iminência, que a Terra vai ser destruída, que a humanidade vai acabar, e as pessoas não têm certeza se ela realmente está enxergando aquilo ou não, aí ficam meio sem saber se era verdade mesmo ou não. She had no history to tell to anyone. A girl without a past, with nothing to share, according to herself. Emily had a specialty. E hoje eles estão trabalhando nesse quarto EP, que vai ser lançado ano que vem, 2024, para fechar esse ciclo aí dos 4 EPs para contar essa história. Por enquanto não tem nome, mas aí é só aguardar mesmo. E também esse ano, em 2023, eles vão fazer uma homenagem ao terceiro disco, Last Epic, o 20º aniversário desse aclamado disco. Queria ir para esse show, mas infelizmente eles não vão vir pro Brasil, né? Fazer o quê? When he's
Espero que tenham gostado da dica de hoje da banda Act. Se você já conhecia, comenta aqui embaixo qual disco e qual música favorita. E se você não conhecia, comenta também o que achou da banda. E não se esquece de curtir, compartilhar e seguir nas redes sociais. E obrigado por assistir a Syncope Metal. Valeu!